Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que significa a verdade. A verdade própria, a verdade de cada um. Porque hoje eu tive uma história com todo o que é a igreja e a informação da Igreja Católica Apostólica Romana na nossa vida, tá? Qual a influência que ela teve na nossa vida e por que a gente está no momento tão importante da nossa vida, principalmente as mulheres, em reconhecer a nossa própria verdade e a verdade que está colocada no nosso plano social. Qual é a diferença do que você, mulher, sente dentro de você, na sua própria verdade, com a verdade alheia, com a verdade que está imposta, colocada e ressoante no nosso dia a dia, tá? Eu sou Adriana Lara e hoje quero trazer para vocês um pouquinho mais do que significa ser uma mulher amada e respeitada por todos. Não é assim? Como que a gente vai saber, como que a gente vai ser uma mulher amada e respeitada por todos? Amada e respeitada por todas as pessoas que estão no nosso âmbito, as pessoas que realmente nos importam, das quais a gente tem mais relação, mais amor, mais intimidade e realmente estamos em contato todos os dias, como por exemplo, nosso companheiro, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nosso chefe, nosso trabalho, nossos companheiros de trabalho, nossas amigas, nossos amigos. Existe um grande conflito entre o que a gente pensa no nosso íntimo mais iluminado com o que está colocado no nosso social, no nosso plano social. Então, é assim, existe uma verdade suprema, e dessa verdade suprema, o ser humano vai baixando verdades, baixando comportamentos, códigos de conduta, códigos de ação. Isso é o que maneja o nosso sistema do dia a dia. Então, muitíssimas vezes a gente está se comportando, a gente está fazendo coisas, a gente está falando coisas que no fundo, não é o que a gente sente, não é a nossa verdade interna, mas sim a verdade que de alguma maneira nos foi imposta por alguma situação, como por exemplo, a verdade do que eu penso da religião, tá? É um assunto bastante conflitivo, vamos dizer assim, pode ser bastante conflitivo. Por quê? Porque existem muitos cultos, muitas maneiras de ser religioso, muitas maneiras de espiritualizar, não é assim? Tem pessoas que são espíritas, outras pessoas que são crentes, outras pessoas que são católicas, cristianas, gente que vai à missa, gente que não vai, gente que é ateu, né? Hoje em dia já chegamos nesse ponto de poder falar o que somos. Eu creio, não creio, eu acho, eu não acho, tá. A partir daí, cada um tem a sua própria sensação e também existe que a gente foi criado num meio, num tal meio. Se a gente vem numa família de religiosos, é mais fácil que a gente seja religioso. Depois, se essa pessoa não é religiosa, o que vai acontecer é que ela vai ser diferente da família, vai ser diferente no seu âmbito natural, âmbito familiar, íntimo, e aí cria um pouco de conflito porque é diferente. Mas como saber exatamente se a minha verdade é a verdade melhor? Em realidade, o que devemos fazer é respeitar a todas as verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade do outro. Honro a minha verdade, honro a sua verdade, mas dentro dessa honradez e desse conviver entre as pessoas, existe uma verdade suprema, não é assim? Existe uma verdade maior. Porque a verdade maior é como a luz do sol, por exemplo. Essa luz ilumina todo o planeta. Em certos pontos mais, certos pontos menos, mas a luz é a mesma. Depende do lugar do planeta que a gente esteja, ela vai estar atuando
num momento do dia, ou mais tarde do dia, ou não vai ter luz, vai ter noite, como é Oriente e Ocidente. Então, essa mesma luz solar é a mesma para todo mundo, mas cada um de nós assumimos essa luz num momento diferente, de uma forma diferente, não é assim? Mas é a mesma luz, é o mesmo sol para todos, igual a lua, a mesma coisa. É a lua crescente para todo mundo. Mas, tipo, aqui na Europa, aqui na Espanha, a lua crescente, ela tem a forma ao contrário, ela é uma D, por isso aqui se chama lua mentirosa, né? Porque é lua D, então ela está mentindo, ela está crescendo, mas ela aparece decrescente, igual para a Sul América, para o Brasil. A nossa lua crescente é verdadeira, porque ela está numa C de crescente. São formas de ver a lua diferente, mas é uma única verdade, não é assim? Ela é crescente, mas as visões são diferentes. E conforme as visões sejam diferentes, as verdades também mudam, porque de repente uma pessoa daqui chega no Brasil e vê a lua crescente, C, e vai dizer, nossa, mas aqui não pode ser, então ela está decrescente. Não, ela está crescente, só que ela está ao contrário. E aí existem 1000 interpretações da verdade suprema. Existe uma verdade suprema, não é assim? Existe uma verdade da luz. Aí nós estamos aqui para ir dissociando as verdades. Como que a gente pode fazer, mulher, você que sabe mais que eu, me fale, como que a gente pode saber se a minha verdade se acerca mais à verdade suprema que a sua? É importante? É importante quem tem razão? É importante quem tem razão? Para mim, não é. Porque é impossível que você possa ver a Lua com forma de D se você não está aqui comigo. Não é? Você está aí vendo a sua Lua em forma de C. A minha verdade é que a Lua é um D. E a sua verdade é que a Lua é um C. Mas a verdade suprema é que ela é Lua crescente para as duas pessoas, para mim e para você que está aí embaixo, no nosso hemisfério sul. Como isso, existem muitas coisas. Como que a gente vai saber se comunicar melhor? Que a minha verdade é essa e a sua verdade é aquela. Como é que a gente vai poder medir quem se aproxima mais da verdade suprema? Eu acho que existe uma frase que é muito importante para nós, que é cada pessoa, cada um de nós, se buscamos a verdade de tudo, quanto mais a gente busque, mais a gente vai se aproximar à verdade suprema, a verdade da luz, a informação que a luz nos passa, não é assim? Mas aí como é que eu faço para poder encontrar essa verdade que esteja mais perto da verdade? Ah, porque eu tenho a minha, você tem a sua. Eu honro a minha, eu honro a sua. Mas quem se aproxima mais dessa verdade? O buscador. A pessoa inquieta. Aquela pessoa que sempre quis buscar por que isso é assim? Por que me falaram que isso é assim? Mas eu sinto que isso é diferente. Vamos dar um exemplo aqui, que hoje foi o assunto do dia com as minhas alunas. O assunto do dia foi: mas Maria Madalena, na Bíblia, foi colocada como uma meretriz, não é assim? E que as mulheres que estavam ao redor de Jesus foram redimidas por ele e por isso estavam ao seu lado. Durante 2000 anos a gente pensou isso, não foi assim? A gente pensou que a mulher que estava primeira ao lado de Jesus tinha sido uma meretriz e tinha sido redimida por ele. 2000 anos depois, agora 2018, acho que foi, nosso Papa Francisco santificou Maria Madalena, reconheceu que foi um discípulo de Jesus também, que era uma mulher independente de pensamento, com sua própria independência, com
com o seu pensamento mais elevado. Ela tinha um pensamento mais elevado. Ela foi uma discípula. Ela escreveu também, mas não se tem em conta. E dentro da Bíblia, que foi escrita pelos homens, a Bíblia da Igreja Católica foi escrita pelos homens. E dentro dessa Bíblia não existe o apostolado dela, o que ela escreveu, a experiência que ela teve. Na Bíblia só tem os homens falando, não é assim? E o que a gente pensou é que só os homens podiam saber as verdades de Jesus, que acompanharam a ele. E aí, 2018 vai, e de meretriz redimida, ela foi passada a santa. Nosso Papa Francisco reconheceu Maria Madalena como uma discípula também. E santificou Maria Madalena. E aí? Como é que a gente fica com essa verdade de 2000 anos? Pensando que era assim e não era assim. Igual que isso, existem as 1001 interpretações de uma coisa. Isso foi interpretado, foi escrito, e aí milhões de pessoas aceitaram como uma verdade, porque a Bíblia se supõe que é uma grande verdade. Não é uma coisa para se pensar? Não é uma coisa para ter me sentido um pouco enganada sobre um aspecto tão importante como é a mulher ao lado desse grande personagem, né? Esse grande personagem, esse homem que falou tanto sobre amor, falou tanto sobre os milagres e realizou tantas coisas, tantos milagres. Como é que a gente fica nisso? Ah, e agora, como foi falado que é santa, a gente assume ela como santa. Mas quem, durante esses 2000 anos, pensou? Não é bem assim. Acho que não é assim. Não pode ser assim. Quem pensou? Os poucos que pensaram isso foram os que se aproximaram mais da verdade. Porque se agora a verdade se fez pública dessa maneira, quer dizer, os buscadores, os que estão mais conectados com sua própria verdade, são os que se aproximaram mais dessa verdade. Eu sou uma delas. Normal, porque eu sou uma grande buscadora de toda a vida. Quando fui fazer o catecismo e me falaram essas coisas, dentre elas Maria Madalena, eu pensei, ele não está certo, não é assim. Eu acho que não é assim, eu acho que não é assim. Quando eu vi o filme esse de Tom Hanks, né, que ele é o protagonista, o Código da Vinci, acho que se chama assim também no Brasil, o Código da Vinci, eu me iluminei. Eu lembro que eu saí do cinema pensando, graças a Deus alguém falou alguma coisa que eu sinto em relação a ela, né? É claro, ela estava sentada ao lado dele na última ceia. Isso foi pintado? Isso é uma verdade que se aproxima muito mais à minha própria verdade, porque eu sentia que não podia ser assim o que estava escrito. E como? E por que só os homens e não as mulheres? Mas a gente já sabe, né? A gente já sabe que a gente vem de muitos e muitos anos onde a mulher foi calada, foi afastada da vida pública, foi recluída dentro de casa e que a Igreja Católica colocou a mulher como algo perigoso para a humanidade. E aí a gente teve que se recolher, né? Nossos ancestros, todas as nossas mulheres que vieram atrás de nós, mães, avós, bisavós, sofreram muitíssimo o que é essa reclusão. E aí se dedicou a cuidar da casa dos filhos e se dedicou a criar filhos, que é o que estava escrito lá que a gente tinha que fazer. Da grande imensidade de pessoas que adquiriu essa verdade para si mesmo, porque foi falado assim,
Quantos são os que pensaram que não era assim? E quando foi que saiu uma pessoa e colocou um filme para o mundo inteiro dizendo que isso era diferente? Aí está, verdades supremas e verdades de cada um. As pessoas que buscam dentro de si a própria verdade tendem a sintonizar mais com a verdade suprema. E aí, o que acontece? Ela aciona um sistema onde as verdades que ela sente lá dentro vão chegando, ela vai atraindo essas verdades. Tanto é que eu, talvez, com 15 anos, depois de passar o catecismo com 9 e dizer, eu não estou muito de acordo com essas coisas que estão me falando, com 15 anos eu li o Cavalo de Troia, e o Cavalo de Troia, eu lembro que com 15 anos foi para mim a minha Bíblia primeira, como dizendo, esse tipo de Jesus é o tipo de Jesus que eu sinto dentro de mim, eu acho que foi mais ou menos por aqui a história, e peguei aquela verdade para mim, como a verdade suprema daquela história de Jesus. E daí fui seguir buscando e li muitos e muitos livros. Não, muitos e muitos tampouco, não é muitos e muitos. Li 4, 5 livros muito específicos que são psicografados, onde tinham verdades sobre a vida dele que eu assumi para mim com muito amor e carinho e fui muito feliz de descobrir que essa verdade estava diferente daquela que tinham me imposto, se fala imposto, de imponer, e cambiei, né? E pude me sentir melhor com toda essa informação. E por que eu estou falando tudo isso hoje? Por quê? Porque eu quero que você, mulher, encontre a sua verdade. Onde está a sua verdade? Essa verdade que cala tanto, essa verdade que nos calou tanto e tanto. Medo de falar, medo de machucar, medo de ser diferente, medo de ser banida do clã, não é assim? A verdade, a nossa verdade, mulher, habita no nosso pescoço, na nossa garganta, porque está acionada através da nossa glândula timo, a que conecta com a nossa luz, com a nossa alma. Se nós acionamos a nossa luz interna, cada vez mais a nossa glândula desperta e funciona mais relaxada, mais flexível. Essa função faz com que a nossa energia da garganta se abra. E aí, o que acontece? Acontece realmente que a nossa verdade cada vez mais vai se iluminando. E através dessa iluminação, nós vamos conectando ao que realmente a gente sente desde a nossa luz, sem tantas confusões. Tá? A partir daqui, o presentinho de hoje, que eu gosto de regalitos, vamos lá, mulher, vamos lá trabalhar um pouquinho a nossa luz, a nossa energia e a nossa verdade, para que a gente possa dizer o que pensamos de uma forma correta, amorosa, tolerante, compreensiva e dizer a nossa verdade para que podamos estar entre as nossas pessoas e que nos sintamos mais acolhidas, não por calar, não porque talvez me recusem ou me vão banir do meu clã, senão porque vão me aceitando que eu posso falar a minha verdade porque eu tenho como explicar a minha verdade. Como que eu vou explicar a minha verdade? Primeiro eu vou me iluminar, vou me trabalhar, vou me limpar, vou me sanar minhas feridas, trabalhar todo esse sistema emocional e queimar todo esse lixo que a gente vai acumulando. Vou elevar a minha vibração através de orações, através de pensamento, meditação, a saúde, trabalho físico, trabalhar com o que eu gosto, através de todos esses processos diários, cotidianos, você vai cada vez se conectando com o seu corpo, tendo mais saúde, estando mais limpa ao nível emocional das negatividades, para poder cada vez aclarar mais
a garganta e conectar mais com o que é a luz verdadeira, a luz interna. Através daí, o que eu expliquei antes, automaticamente chega a informação que você atrai desde a sua luz e que concorda com o que no fundo você pensa. No fundo você sente. Certo? E quanto mais você conecta com a verdade, mais você vê, vai comprovando que você vai acertando, mais forte você se torna, mais poderosa você se torna e mais aceitada você se torna. Porque se um dia você falou para os seus, para as pessoas que estão do seu lado, para as pessoas que te importam, você falou: olha, eu não acho que Maria Madalena foi uma prostituta. Eu não acho, eu não sinto isso, eu acho que é diferente. Ah, mas como que você acha isso? Aí eu sinto, mas daí como é que se explica? Não sei. Aí um dia vem uma informação, outro dia vem outra informação, outro dia vem outra, e você vai montando o quebra-cabeça até o dia que sai a informação no mundo inteiro que santificaram Maria Madalena. Mudou toda essa verdade, né? Agora as pessoas que vão conhecer, as crianças, os adolescentes que vão crescendo, que vão conhecendo a história de Jesus, Maria Madalena, já não vão pensar que era uma prostituta, senão que já é outra informação, já é outra verdade. É a verdade suprema? É uma verdade mais evolucionada. Por quê? Porque nós estamos mais evolucionados, não é assim? A partir do que nasceu Jesus, ano zero, há 2000 anos, essa verdade, nós evolucionamos. As mulheres hoje em dia já não estamos como antes. Já somos mais respeitadas, já somos mais livres. E quanto mais verdade você ponha na sua vida, mais liberdade você vai ter. Porque existe aqui uma peça teatral que é muito famosa aqui em Barcelona, que quando meus filhos eram criança, eu fui ver essa peça com eles, e essa frase ficou na família, ficou sempre, e de vez em quando rolam coisas aqui, e que sai essa frase. Era a peça que era o lobo e a ovelhinha. E a ovelhinha falava para o lobo: não, lobo, você não vai me comer. E o lobo falava: sim, ovelhinha, eu vou te comer. Não, você não vai me comer. E o lobo falava: sim, eu vou te comer. E ele falava: não, você não vai me comer. E ele falava: sim, ovelhinha, eu vou te comer. E aí no final ela falava: não, você não vai me comer, porque eu tenho minha verdade. Isso ficou aqui na minha cabeça e é certo. O lobo não te pode comer se você tem a sua verdade. É aí onde a gente cresce e se salva. Como que a gente faz para limpar todo esse sistema que a gente tem aí, para a gente chegar a vibrar muito mais essa luz e estar muito mais conectada à nossa alma, à nossa própria verdade? A alma é a que está mais perto do que é a verdade suprema, claro, porque ela é luz. Quanto mais você conecte com a sua luz, mais você vai conectar com a verdade suprema e vai poder se destacar do rebanho. O rebanho é aquele que falam, tem que ir lá agora e fazer isso e aquilo outro. Ah, falaram que tem que fazer assim. Ah, falaram que tem que rezar 5 Pai Nosso para a gente redimir os pecados. Tá. Todo mundo fala, todo mundo faz. Vamos redimir nossos pecados aqui dentro da gente, né? Vamos lá, vamos reconhecer onde está o erro, vamos reconhecer onde que a gente pecou e vamos reanudar, vamos nos perdoar, vamos perdoar o exterior que nos fez manter aquela história pecadora ou triste ou enganosa ou negativa e vamos reconhecer. É muito mais fácil a gente reconhecer os nossos erros e nos perdoarmos do que alguém fale: ah, se você fizer assim, já está perdoada, eu te perdoo. Mas se a gente não se perdoa a nós mesmos, dos nossos erros, no fundo, a gente não supera nada. Então, é mais fácil e é o caminho reto de luz
de ascensão, de iluminação, se a gente se reconhece os nossos próprios erros, nos reconhecemos e nos perdoamos. Depois perdoamos o outro e também pedimos perdão, porque naquele momento não sabíamos fazer aquela coisa diferente. E aí a gente vai na vida, vai, cheio de erros. Aí, se alguém de fora nos perdoa assim que a gente reconheça nosso erro e nos perdoemos, a gente vai voltar a cometer o mesmo erro. E se a gente entra dentro do nosso interior, reconhece que está no caminho errado, que isso não está legal para mim, que eu tenho que mudar, aí eu reconheço esse erro, me perdoo e mudo. E já não vou atuar mais de acordo a esse erro. Como é que faz? Qual é o caminho mais fácil para a gente reconhecer a nossa verdade, para a gente se iluminar mais e poder sentir e ver que as pessoas nos amam, as pessoas nos respeitam, porque somos autênticos. O regalito de hoje é: vamos elevar nosso pensamento. Vamos trabalhar essa energia, vamos trabalhar nosso corpo, vamos estar sanos, sanas, em paz com o nosso coração, com as nossas atitudes, liberada dessas dores, para que a luz possa cada vez mais pertencer à nossa realidade diária. Então, vamos nos iluminar. O grande projeto do ser humano, o grande plano do ser humano, o grande propósito do ser humano é utilizar a alquimia, a mágia, a transformação de um mesmo para se iluminar. Nosso projeto nessa vida, nessa terra, é iluminar-se. É deixar o plano negativo e estar numa evolução. Para isso, a gente tem que se transformar. A gente não pode jamais passar a vida inteira falando uma coisa que a gente sabe que não é a nossa verdade. Falando só porque eu aprendi assim e tem que ser assim e não vamos fazer nada diferente. Só porque eu aprendi assim e tem que ser assim e não vou fazer nada diferente. Não, a gente tem que trabalhar-nos, temos que trabalhar-nos para a gente poder seguir o nosso plano de iluminação, de ascensão. Tá bom? Vamos lá. Enquanto estamos lá nos nossos estados estáticos de prazer, vamos subir essa energia sexual para a garganta e vamos aumentar a nossa luz no timo. Tá bom? Você vai ver como muda. Você vai ver como tudo pouco a pouco, cada vez vai melhorando e vai evolucionando. Aqui eu deixo para vocês hoje como acionar a nossa verdade. Um beijo.